Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Ueso Jaqueline. Hoje eu estou aqui para esclarecer alguns pontos que muitas pessoas ficaram meio que na dúvida com relação à importância de fazer uma correta declaração de impostos e rentas aqui no Japão, ok? No caso, tivemos como convidado nas lives anteriores a um contador japonês que veio explicar a importância desse questionamento. Então, falando sobre esse ponto, quando a gente fala de imposto sobre a renda, é tudo aquilo que ingressou durante o ano, desde o 1º de janeiro ao 31 de dezembro de cada ano. Aqui no Japão se acostuma fazer o fechamento anual, né, da pessoa física, né, normalmente, e se declara entre fevereiro e março do ano seguinte. Então, o que estamos declarando agora seria do 1º de janeiro até o 31 de dezembro. Certo? Isso aqui é a declaração. O que acontece? A gente fala sobre a importância da declaração correta de acordo com o tipo de efeitos que ele pode vir a trazer com relação à qualidade de vida no Japão. Aqui no Japão, muitos precisamos do visto para moradia, certo? E o visto, para poder estar aqui no Japão, que nos permita trabalhar, que nos permita ter uma boa acessibilidade à qualidade de vida, né? Ele vai involucrar vários questionamentos, certo? Então, a pessoa que conseguir fazer uma declaração de renda correta pode acabar evitando muitas dores de cabeça na hora, por exemplo, do que seria o cálculo do valor da moradia. Tem muitos estrangeiros que basicamente para economizar e também por falta de muito ingresso, acaba tendo que optar por a moradia do governo, sim, estaduais ou prefeiturais, que seriam os Kenei e os Shiei, certo? Então, esse tipo de moradias, o valor dele vai depender diretamente de como você fez a declaração. Tem muita gente que às vezes se assusta quando de repente, do nada, a moradia aumenta, mas simplesmente porque não cuidou de fazer a declaração de imposto, entende? Aí, às vezes, ela é calculada em parte em faixas de valores, que acabam fazendo que o valor da moradia possa subir, como possa diminuir. Por isso que a gente deve de cuidar muito de fazer a declaração, né, corretamente. Aqui no Japão, muitos trabalhadores, né, acabam pensando que só o fato de fazer através da contratista, da empreiteira, o Gensencho, eles já estão fazendo uma declaração. Só que a maioria dos descendentes temos remessas hacia o exterior para alguns familiares dependentes que podem estar criando um desconto nesse imposto de renda que é gerado depois de a declaração da renda. A declaração da renda não é mais do que passar a dizer ao governo o quanto foi o seu lucro recaudado dentro do ano, certo? Daí, as deduções vão fazer que aquele valor de imposto possa diminuir, sim? Se a gente não fizer a declaração, obviamente que a diminuição que corresponderia, por exemplo, a alguém que tem dependentes no exterior, acaba não sendo percebida e esse aumento no valor da moradia pode vir a acontecer. Se a gente cuidar de estar vigiando, né, vários critérios em relação à moradia estadual, né, como a dependência dos dependentes que estiverem dentro de casa, né, programado, por exemplo, o esposo trabalhando, a mulher de filhos dependentes, cria descontos. E isso só vai ver-se refletido quando tiver acontecido uma correta declaração de imposto de renda, certo? Daí, no caso, supondo, outro ponto importante, fora a questão da moradia, seria o seguro de saúde. Aqui no Japão, o seguro de saúde, ele tem a ver, né, diretamente com a renda recaudada no ano anterior. Ou seja, que se de repente você teve bastantes ingressos, mas não conseguiu fazer a declaração de imposto certo? E colocou tudo o que puder dar desconto, acaba que seu seguro de saúde pode acontecer o quê? Também um aumento, sim? Se você cuidar de fazer corretamente a declaração de imposto, o valor do seguro de saúde pode se ver afetado positivamente e haverá uma diminuição no valor em razão, certo?
Daí, bom, vai ter a diferença, claro, tem o seguro de saúde, o Kokumin Kenkobuken, que ele é, né, do governo, que muitos autônomos acabam tendo que utilizar, e o Shakai Hoken, que é praticamente para os operários que estão direto com as companhias, né? As definições e critérios delas são diferentes, mas com certeza, para quem tem o Kokumin, basicamente, que é a maioria, a grande maioria, sim, acaba que afeta diretamente a questão da declaração de impostos. Outro ponto importante, tá? Que acaba sendo realmente, possivelmente, o mais importante, que leve você a realmente ter consciência sobre o que significa fazer uma declaração de imposto correta, é o visto. Por quê? O que acontece com o visto? O visto, fora de te dar o benefício de poder estar morando no Japão por X determinado tempo, de acordo com o momento agora do corona, muitas pessoas acabaram tendo esses vistos reduzidos. E a maioria diz, não, mas é porque eu estou sem trabalho, não, porque de repente eles não querem dar mais vistos longos. Não tem nada a ver. Acontece que o visto, ele afeta diretamente muitos pontos, certo? Supondo que a pessoa esteve trabalhando como freelancer, ou de repente não numa empresa e se por conta e não fez a declaração, ela acaba que na hora de tirar um visto, ela não tem um lastro fiscal financeiro demonstrativo. Então não tem como comprovar, porque ela não fez, não acudiu a fazer a declaração de impostos. Aí acaba que o visto da pessoa diminui também. E aqui já o diminuir é negativo, por isso que a gente dividiu assim aqui. Aqui vai diminuir em forma positiva para vocês, e aqui, quando você não faz a declaração, ela acaba diminuindo em forma negativa, né, os benefícios. Então, se a pessoa tinha, por exemplo, 3 anos de visto, ele pode cair para 1 ano. Às vezes, simplesmente porque não conseguiu entender que a importância da declaração repercute diretamente no tipo de visto que ela tem, né? Aí, dentro do que seria a declaração de imposto, a gente também coloca os dependentes. Então, durante o tempo do corona, muitas pessoas tiveram as rendas reduzidas, tiveram também as deduções em relação dos dependentes, mudaram. Por exemplo, o marido ficou desempregado, a mulher passou a ser a cabeça da família. Então, as crianças estavam todas declaradas debaixo do pai e, de repente, a pessoa não fez aquela declaração de imposto correta e não colocou as crianças e o marido tudo abaixo da mãe. Então, essa movimentação dentro dos dependentes, dentro da declaração de imposto, também pode influenciar a ser negativa ou positiva, tá? Então, no caso, supondo que a pessoa tem uma diminuição de visto. Enquanto menor for o visto, por exemplo, se a pessoa quiser obter empréstimos dentro do país, né, aí tem repercussão negativa no caso que empréstimos para vistos menores normalmente são que juros mais altos, tá? Os juros são mais altos. Aí o que acontece? Se de repente a pessoa pode estar fazendo uma declaração correta, mantendo o seu tipo de visto, né, normalmente justificado, a maior o nível do visto que você tiver, já, residentes permanentes também tem melhores benefícios, porque vão ter mais acessibilidade a empréstimos que vão permitir melhor qualidade de vida, certo? Já agora, enquanto menor for o seu tipo de visto, obviamente você tem algum lugar onde você deixou pendente fazer declarações de imposto, por exemplo. No caso, suponhamos que uma pessoa vai querer fazer um empréstimo estudantil, sim? O empréstimo estudantil aqui no Japão, ele considera os ingressos familiares, certo? E ao mesmo tempo, se você não fez a declaração correta, tanto do esposo ou da esposa ou da família em si, que o pai é cabeça e todos os outros são dependentes, na hora de fazer um cálculo de acesso para um financiamento de empréstimo estudantil, eles não vão chegar a pegar percentuais maiores, tá? O percentual de auxílio, ele varia, tá? Os auxílios estudantis, eles vão de acordo com os ingressos familiares e daí, tanto da soma do pai e da mãe, ingresso do pai e mãe, vão dar um benefício de percentual em relação do valor, né, do auxílio estudantil.
Daí, supondo que, por exemplo, a pessoa não tem um bom visto porque não fez uma boa declaração correta, aí quando vai querer comprar um carro, todo mundo pode hoje em dia no Japão, qualquer coisa que você quiser, vai ter acessibilidade. Só que o que acontece? A mesma coisa. Os carros podem sim sair com um financiamento, só que com juros absurdos, praticamente elevados demais para muitas famílias. Então, o que acaba saindo é caro, né? Repercute diretamente na economia do indivíduo, sim? Então, a mesma coisa acontece quando a pessoa quer, por exemplo, comprar uma casa, né? Comprar uma vivenda, um apartamento, que seja. O tipo de financiamento, ele é afetado diretamente pelo tipo de visto, pela declaração de imposto em relação à renda. Então, suponhamos que a família, o pai da família tem um valor de imposto, ele foi declarar ou de repente não declarou. Sim, por mais que tenha visto permanente, como tem a ver com a relação de ingressos, possivelmente ele não consiga acessibilidade a financiamentos com juros mais baixos, sim? Possivelmente ele acabe tendo que, por exemplo, alguém que não tem um visto que seja permanente, queira comprar casa, uma propriedade, ele tem que ter um capital, né, de aporte inicial para aquela compra, né, que para muitos é difícil. E daí os juros também podem ser muito mais altos do esperado, certo? Então, se a gente parar para realmente criar consciência, vamos entender, né? A gente vai entender que tudo afeta diretamente a qualidade de vida do indivíduo. Então, pessoal, para vocês parar e pensar, é isso aqui, né? A importância em si. Quando a declaração de imposto demonstra ingressos em negativo, ou seja, a gente sempre no vermelho, nem sempre vai ser positivo a repercussão na nossa qualidade de vida. Cuidado com isso aqui. Agora, se de repente muitos por aí estão seguindo conselhos errados, né, de pessoas que não entendem muito a parte financeira, se você quer ser empreendedor, se você precisa da realização de empréstimos para poder financiar-se em questões de empreendedorismo, cuidado com as declarações de imposto que te levem no negativo, porque o negativo, no vermelho real, acaba que não consegue trazer essa acessibilidade, tá? A parte financeira que vai te ajudar a aumentar a qualidade de vida. Então, pessoal, fica a dica. Vamos fazer uma boa declaração de impostos, vamos nos aconselhar com pessoas que tenham capacidade de nos interiorizar com relação não somente às leis, sino a como são as formas que realmente a gente poderia estar fazendo dentro da lei a acessibilidade da qualidade de vida aqui no Japão. Obrigado, a gente se vê por aí.